Graça e paz para você que está comigo aqui neste dia. Tem uma meditação da palavra de Deus para as nossas vidas, que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32, que diz assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com você sobre a vida de Jefté. É comum quando um líder de uma nação, um presidente, um primeiro-ministro, um rei, quando ele visita outra nação, é comum fazer visita ao monumento do soldado desconhecido. Por quê? Porque as guerras, as batalhas são vencidas por soldados, por guerreiros que nós nunca saberemos os nomes. E nós somos esse soldado desconhecido. Porque dentre tantas pessoas nesse mundo, nós temos as nossas lutas diárias, nós lutamos contra nós mesmos, contra nossos traumas, contra feridas que custam a cicatrizar. E eu gostaria de falar com você sobre a história de um homem, e talvez você vá se identificar muito com ela, pela trajetória de vida dele. Gostaria de pensar aqui, desses tantos nomes que eu li, o nome de Jefté. Um menino que nasceu num lugar de desonra, mas terminou na corte, né? Que nasceu e viveu sem dignidade, mas terminou a vida como um juiz do seu povo, o mais alto cargo que existia naquela época. Vamos acompanhar comigo aqui um pouquinho da trajetória desse homem chamado Jefté. O que significa Jefté? O nome Jefté. Jefté significa Deus abre ou Deus livra, né? Jefté era um camarada que carregava consigo muitos traumas, né? Ele carregava com ele uma cicatriz que não queria cicatrizar. O texto de Juízes, que conta a história dele, fala que Jefté era filho de Gileade. Gileade, que era o mesmo nome da cidade que ele morava. Então, seu pai, Gileade, foi até um prostíbulo e lá teve relacionamento sexual e aquela prostituta engravidou e dali nasceu um filho de Gileade. Gileade não quis deixar o filho dele vivendo ali no prostíbulo, porque era filho dele. Então ele foi lá, pegou Jefté e levou para dentro da sua casa. Veja que Jefté era considerado o filho bastardo, o filho de outra mulher, o filho de outra família. Ele cresce naquela família ali ouvindo tantas coisas desagradáveis, passando por tantos preconceitos, né? Fico imaginando no momento das brigas, das discussões, quando criança, quando adolescente, os seus meio-irmãos falando: você é o filho da prostituta, você não é desta casa, né? E quando eles crescem, né, e se tornam a fase adulta, os seus meio-irmãos decidem expulsá-lo de casa. Por quê? Porque falava: olha, o filho da prostituta não vai ter direito à herança do nosso pai. E jogam ele para longe. E ali Jefté, que já tinha crescido durante toda a sua vida, com aquele preconceito, com aquele ranço, né, das pessoas contra ele, da sua família, né, contra a vida dele, ele é expulso de casa e humilhado, né, isolado, né, jogado para longe de tudo que ele poderia ter. Então, aonde é que ele vai acabar? Jefté vai acabar no meio de um grupo de marginais, né? Só tinha lugar para ele à margem da sociedade. Quem iria querer ficar com aquele rapaz, com aquele homem, né? Um homem que foi feito na desonra. Então, ele se torna líder daquele grupo de marginais, um grande guerreiro. A fama dele percorreu por todos os lugares. Chegou um dia em que os amonitas invadiram Israel, invadiram aquela nação, e não existia sequer um guerreiro para poder livrar Israel daquela situação. E alguém se lembrou: olha, tem Jefté, que é um guerreiro corajoso, que ele é valente, ele pode nos ajudar. A história de Jefté começa a mudar ali. O sol da justiça começa a brilhar sobre a vida de Jefté, né? No Novo Testamento, irmãos, ele é colocado na galeria dos heróis da fé, né?
ele foi julgado por todas aquelas pessoas, foi julgado pela sorte de sua origem e não pelo caráter dele. Foi julgado com desprezo por ter uma desvantagem na arena da vida. Ele foi julgado prematuramente, né? Ele foi julgado como se Deus o tivesse esquecido, né? Deus não se esquece dos rejeitados. Deus pega o barro jogado fora e transforma num futuro rei de Israel, né? Por isso, irmãos, que Jesus nos disse, olha, alegrai-vos quando vos rejeitarem e perseguirem e disserem todo o mal contra vocês, né? Eu gostaria de trazer uma ilustração para você aqui. Às vezes na vida nós passamos por momentos muito difíceis. Nós somos rejeitados na sociedade que vivemos, somos rejeitados dentro da nossa família. Às vezes nós somos rejeitados até dentro da nossa igreja. Mas Deus, ele quer pegar aquele vaso, aquele barro, né, que está sendo rejeitado e transformar num vaso de honra. Assim como o olheiro, né? E ele é o nosso olheiro que está fazendo ali o vaso. Às vezes a gente não entende nem as circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida, por que tudo aquilo está acontecendo. Mas Deus, às vezes, ele vai nos moldando, e às vezes algumas impurezas aparecem ali no meio daquele barro, né? No meio daquela argila. E aí o olheiro, ele é obrigado a arrancar aquela impureza e refazer de novo. Aí, em algumas ocasiões tem que desfazer todo o trabalho e recomeçar. Quantas vezes for necessário, Deus vai recomeçar a nossa vida, vai recomeçar a nossa trajetória. Melhor é o fim do que o começo, já diz a palavra de Deus. Às vezes essa impureza é do próprio barro, você sabia disso? Às vezes não é nem algo que veio de externo, não. Às vezes é um pedaço de barro que está mais seco ali, que está mais duro, que ele precisa ser arrancado para poder, quando aquele vaso passar pelo fogo e secar, ele não rachar, não ficar feio, né? Às vezes as impurezas estão em nós. Às vezes os defeitos estão em nós. E Deus precisa arrancá-los, né? É o processo que nós passamos, né? Eu queria falar para você, sabe o quê? Baseado na história de Jefté, né? Não se deixe arrasar pelas circunstâncias da vida pela qual você não é o responsável. Talvez você não seja o responsável por tudo que esteja acontecendo com você. Talvez o motivo de toda essa luta, de toda essa tristeza, não seja você, mas as pessoas às vezes querem imputar sobre você o motivo pelo qual tudo isso está acontecendo. Não aceite isso, né? Não aceite, né? Não despreze o tempo de exílio. Jefté foi expulso da casa dele, foi expulso da família dele, mas mesmo o tempo dele ali no meio dos marginais, ele aprendeu a ser um guerreiro, ele aprendeu a ser um lutador, né? Um vencedor, né? O que você tem aprendido nesse momento de exílio? O que é que você tem aprendido nesse momento que você está esquecidinho aí neste lugar? Tem se dedicado à palavra de Deus? Tem se dedicado à oração? Tem se dedicado a receber os dons espirituais de Deus, né? Quando Deus abrir a porta, sabe o que você precisa? Você precisa querer o melhor. Porque vai chegar o momento em que Deus vai abrir a porta. Assim como chegou para Jefté, né? Quando eles foram lá atrás de Jefté, e essa cena se abre na minha mente, né? Eu espero que esteja se abrindo na sua mente também, o povo indo atrás daquele rejeitado, o povo indo atrás daquele esquecido, daquele que sofreu preconceito. Talvez até os próprios irmãos de Jefté estavam ali naquele momento e eles foram lá pedir socorro. Olha, Jefté, nós precisamos da sua ajuda. Aí Jefté falou, ah é? Eu estou pronto. Esteja pronto. Lembre que você precisa estar pronto. Eu estou pronto, né? Mas ele bradou, eu vou ajudar, mas eu quero ser o líder, porque Deus tira do lugar de desonra e coloca no lugar de honra. Ele nasceu, ó, Jefté não pediu para nascer daquele relacionamento, Jefté não pediu para nascer num prostíbulo, Jefté não pediu para ser rejeitado, sabe? Não se vitimize. Aprenda com as circunstâncias que Deus está proporcionando para a sua vida. Todas as coisas acontecem porque Deus permite, mas quando chegar a hora,
Queira o melhor de Deus para você. Não se contente com pouca coisa, né? Não se contente. Jefité bradou, eu quero ser o líder. E você peça as melhores coisas, porque Deus tem as coisas boas para nossa vida, né? Deus tem o melhor para nós. Então não se contente com migalhas. Eu queria deixar esta palavra com você nesta manhã, nesta hora, que Deus possa te abençoar, que Deus possa restaurar tudo aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, que Deus possa fazer transbordar as suas bênçãos sobre você nesta hora. Deus abençoe.